Pois bem, já estamos com Bitone Viagem em estúdio. Bitone, muito bom dia e bem-vindo ao Manhã Noticiosa. Muitíssimo obrigado, Chuchu. Antes de tudo, permitam-me cumprimentar aos telespectadores que de casa que nos acompanham e estender a saudação, assim também do Caixa Chuchu. Bitone Viagem escolheu hoje dois assuntos. O primeiro é a homenagem que o município de Pemba pretende fazer a Alberto Chipande e o segundo é a questão dos conflitos internos dentro do partido AMUS, um partido que estava a começar a ganhar alguma expressão em Moçambique. Vamos ao primeiro tema. Qual é o seu olhar para esta homenagem que se pretende fazer a Alberto Chipande em jeito de colocação de uma estátua? Bem, antes de tudo, Chuchu, permita-me dizer que é uma hora acima de tudo, não é? Quando ainda as figuras estão vivas, uma entidade como o município tomar a dianteira de poder homenagear as mesmas. Porém, aqui há algumas questões que nós devemos levantar, não é? Porque se formos a ver, quais são as razões que levarão, ou seja, fazem com que o município queira homenagear Alberto Chipande. De certo que é pelo fato de ter sido considerado o homem que deu, neste caso, o primeiro tiro. Porém, se formos a ver, algumas literaturas colocam em causa essa possibilidade, ou seja, aqui aventa-se a possibilidade de não ter sido realmente o general Alberto Chipande que terá dado o primeiro tiro. Então, tentando cruzar essas... A justificação histórica pode trazer alguma conflitualidade? Eu acredito que sim, porque, Chuchu, não há sombra de dúvida, o que faz com que o município tome esta iniciativa é pelo fato de a figura, neste caso, do senhor Alberto Chipande ser considerada que terá dado o primeiro tiro este que terá constituído, digamos, o vetor para a luta de libertação nacional. Porém, há literatura, conforme eu me referi aqui, que contestam esta possibilidade. Então, se existe uma literatura que contesta essa possibilidade, significa que aqui há uma necessidade de se auditar a nossa história. E nós já temos dito várias vezes sobre essa necessidade de se auditar a nossa história. Auditar-se a nossa história, por quê? Porque há verdades que em parte não são verdades, ok? Quando digo que há verdades que em parte não são verdade, não podemos esquecer aqui, Chuchu, quando, aliás, este é um cenário que acontece em todos os regimes, quando realmente os primeiros é que escrevem a história, ou seja, a história ela é feita pelos vencidos. Quero eu acreditar... Pelos vencedores. Isso, desculpe, sim. A história é escrita pelos vencedores. Quero eu acreditar aqui que... pelo fato de a nossa história ter sido escrita pelos vencedores, obviamente que eles vão escrever uma história que, em parte, digamos, vanglorie as suas ações. Então, cabe a nós, gerações do presente, tentarmos fazermos uma análise mais profunda sobre essa história, sobre o risco de considerarmos heróis, eventualmente, pessoas que não foram heróis, ou seja, são considerados heróis pelo fato de terem sido as primeiras a escreverem a história. Então, quero acreditar que aqui não vou tirar o mérito do município de Pemba, tomando em consideração que também é na província de Cabo Delgado onde o Alberto Chipande nasceu, não é? Então, quero acreditar que aqui há uma necessidade de termos uma cautela. Isto cria também um conflito, tendo em conta que esta questão dos heróis em Moçambique não é consensual. Aí está. E um dos grandes problemas, meu caro, é quais é que são? Nós temos que encontrar as variáveis que levam, neste caso, a considerar algumas figuras heróis nacionais. Até queria aqui fazer a menção, por exemplo, do caso do saudoso Marcelino dos Santos. E a questão que nós colocamos é, ao menos que ele não tenha participado, digamos, no campo das operações, a quanto da luta de libertação nacional, mas o Marcelino dos Santos, segundo a história, esteve por de frente da área intelectual, que nos levou ao processo da luta. Esta é uma das poucas figuras com que a RENAM concorda, por exemplo, a RENAM. Não, em relação à literatura, é aquilo que eu digo. Um dos grandes pontos que deve chamar aqui a nossa consciência é a literatura em relação à heroicidade de algumas figuras hoje, ok? A RENAM, a literatura em si também, coloca a figura do Marcelino dos Santos como uma das figuras que terá desempenhado um papel preponderante no processo da luta de libertação nacional em Moçambique. E de que forma ele terá participado? Por via, digamos, diferentes intelectuais. E a questão que nós colocamos hoje é, por que é que a figura do Marcelino dos Santos não merece uma estátua? Por que é que a figura de Marcelino dos Santos, porque não podemos esquecer aqui uma coisa, Xume,
existem diversos símbolos que são considerados, digamos, as variáveis para imortalizar algumas figuras. A estátua, por exemplo, é um mecanismo de imortalizar os nossos heróis. Por exemplo, hoje, como é que os meus filhos, ou como é que os meus futuros filhos irão conhecer a figura de Marcelino dos Santos? Porque, se não me engano, aliás, se não estou errado, quanto mais tempo passa, a literatura ela vai se renovando e algumas coisas vão passando para a história. Ou seja, significa que há pessoas que não vão conhecer a figura de Marcelino dos Santos. E se tivéssemos pensado nesta possibilidade de se erguer uma estátua para a figura de Marcelino dos Santos, que é uma figura consensual em termos de heroicidade, o que é que falta? Agora, não com isso que eu quero tirar aqui o mérito da figura do Alberto Chipande. Mas aqui temos que colocar aspas. Aspas por quê? Porque a literatura e as demais forças que estiveram no campo das operações colocam em causa essa ideia de que Chipande terá dado o primeiro tiro. Então, para dizer que este debate deve ser levado com muita cautela. E ademais, Xixum, não sei se terá lido um artigo escrito pelo académico Severino Elias Nguyen, um filósofo de reconhecido mérito não só nacional e internacional. Então, estamos a ter alguns problemas com o seu áudio. Estamos a falar então aqui deste projeto que há no município de Pemba de colocar uma estátua para homenagear Alberto Chipande. Tem a indicação aqui da equipa técnica de que já está tudo garantido em termos de som. Portanto, vamos continuar com o seu pensamento. Falava de um artigo do filósofo moçambicano Severino Nguyen sobre esta questão da heroicidade da história moçambicana. Eu fazia aqui a referência desta figura, por que razão, meu caro? Ele diz uma coisa, há uma necessidade de expandizar Moçambique. O que acontece? É que quando falamos do processo da luta de libertação nacional, a ideia que nos aparece à consciência é Alberto. Quando falamos do processo da construção do Estado moçambicano em 74, a ideia que nós temos no centro é a figura do Alberto Chipande. E quando falamos do processo da construção de Moçambique até aos nossos dias, a ideia que nos aparece à consciência é a figura do Alberto Chipande. Quer me parecer que aqui há uma concentração em termos de ganho, simplesmente há uma única, exclusiva figura que é do Alberto Chipande. Será que não existiram outros heróis? Porque o que é que acontece, Xixum? É que a partir do momento que há esta concentração somente na figura do Alberto Chipande, estamos a dizer que aqui o Moçambique no seu todo é refém desta figura. E não há sombra de dúvida. É por isso que, se for a ver a figura do Alberto Chipande, pelo fato de ter eventualmente constituir este centro da nossa história, é por isso que hoje é considerada uma das figuras mais endinheiradas dentro do Estado moçambicano. Então, quando o Severino Elias Nguyen levanta esta necessidade de expandizar Moçambique, é a necessidade de desconcentrar ou descentralizar a ideia de heroicidade em Moçambique. Porque não há sombra de dúvida, Xixuma, a forma na qual a nossa história foi escrita de tal modo que fez com que os moçambicanos olhassem apenas na figura do Alberto Chipande como o único herói nacional. E eu aqui, a princípio do nosso debate, Xixum, deixava muito bem claro que temos que ter muita atenção, porque existem heróis, existem outros heróis fora a figura do Alberto Chipande. E existindo esses heróis, qual é o mecanismo que o Estado moçambicano tem para que possa imortalizar esses heróis e não simplesmente manter viva a ideia da heroicidade do Alberto Chipande? E mais uma vez vou retirar aqui, Xixum, não quero tirar o mérito, porque aqui acredito que ainda precisaria de muitas bases para podermos colocar em causa a heroicidade da figura do Alberto Chipande. É herói, não há sombra de dúvida, esteve em frente do combate, não há sombra de dúvida, mas também muitos combatentes da luta de libertação nacional estiveram ao lado da figura do Alberto Chipande. Então, eu chamo esta necessidade aqui de não se, digamos, unificar. Tipo, olharmos para o Chipande como o único herói na luta de libertação nacional. São muitos heróis. E se existem de facto muitos heróis, então que imortalizemos todos eles. Portanto, vamos passar para o segundo tema. Num ano em que celebramos 3 décadas do multipartidarismo em Moçambique, há conflitos dentro de
vários partidos que deveriam ser também parte dos símbolos ou sinónimos de democracia. Um destes partidos é o AMUCE. Há acusações dentro do partido, certos membros acusam outros de promover alguns atos que concorrem para matanças por não concordarem com a liderança do mesmo. Que olhar tem para esta questão de conflito interno dentro do AMUCE, que até já resultou na colocação de um processo na Subprocuradoria-Geral? Chichumi, uma das coisas que eu sempre tenho dito é que o que faz com que a democracia seja democracia é quando existe, acima de tudo, um nicho de liberdades. E uma dessas liberdades é a ideia da existência de partidos da oposição. Eu não sei se aqui talvez teria que trazer um pequeno substrato sobre o papel dos partidos da oposição. Não tenho sombra de dúvida, meu caro Chichumi, que os partidos da oposição desempenham um papel preponderante para o balance of power. Em termos do quê? Em termos partidário. Neste caso seria balanço, desequilíbrio partidário. E outra coisa, meu caro Chichumi, o que aconteceu com a AMUCE, é claro que a mesma crise que se verifica dentro deste partido é a mesma crise, apesar de se manifesta em outra forma dentro do partido Renamo. E vamos aqui trazer o ponto que faz com que dentro da AMUCE existe essa crise. É o uso irracional dos fundos que o governo terá disponibilizado ao partido a quando da corrida eleitoral no ano passado. Sim. Sucede que este uso e, acima de tudo, este abuso dos recursos constitui a razão para a eclosão desta crise dentro do partido AMUCE. Uma crise cuja existência o presidente Mário Albino desmente. Obviamente, não há sombra de dúvida que não viria ao público dizer que isso constitui a verdade. Mas, Chichumi, aqui nós temos que trazer um ponto essencial, que muita gente até por vezes se esquece quando falam desses assuntos. O grande problema, na verdade, até está na questão da accountability, ok? Se tivéssemos uma política de prestação de conta, aliás, existe, a lei eleitoral prevê essa ideia da prestação de conta, mas o que acontece é que a lei eleitoral, no que tange a prestação de conta em relação aos gastos dos partidos políticos em termos de campanha, ela é muito frágil em termos de sustentabilidade. Ou seja, a lei não é tão forte, capaz de fazer com que obrigue os partidos a terem que prestar conta. É por isso que tu vais ver, meu caro Chichumi, que em tempos de campanha, aliás, quando estamos a meio dos processos eleitorais em Moçambique, nós temos uma grande vaga de partidos da oposição. E essa vaga, não há sombra de dúvida, que é originada, ou seja, a causa das mesmas é a luta pelo budget eleitoral. E como é que deve ser tratado este processo? Como um problema interno ou como um problema criminal, como tentam dar aqui a entender alguns membros que se dizem agredidos por mandados de Mário Albino? Se existirem, digamos, provas de que há realmente, por um lado, claro que a questão do abuso dos recursos internamente, aí o que deve vigorar é o dispositivo interno, ou seja, o dispositivo que rege o próprio partido. Agora, se existir realmente essa ideia de mortes, aí já, claro que deve existir uma responsabilização criminal, porque não há sombra de dúvida, não se pode tirar a vida a terceiros, não é? Cada um tem o seu direito à vida. Porém, eu volto aqui a reiterar a questão da necessidade de termos uma lei eleitoral muito forte no que tange a responsabilização dos partidos políticos em relação à prestação de conta. Porque se a lei ainda for frágil, meu caro Chichumi, o que acontece é que ainda vamos ter uma proliferação de partidos da oposição, cujo seu objetivo é se apoderarem do financiamento eleitoral e, fim do processo eleitoral, os partidos esquecem da sua essência como partidos da oposição. E são muitos, se for ver, mais de 20 partidos terão entrado na corrida eleitoral, mas diga-me, Chichumi, cadê esses 20 partidos da oposição? Até hoje temos 3 partidos com maior expressão nacional. E essa expressão não se deve ao fato de ter uma participação em termos de mandato na Assembleia da República, como também nas assembleias municipais, nas assembleias provinciais. Os partidos devem mostrar realmente qual é o seu papel, não só em momentos de campanha eleitoral, mas também em momentos pós-eleitoral, como forma de realmente
notarmos se existe ou não uma credibilidade por parte desses partidos. Como esses trabalhos estão a ser feitos agora por David Simango e Yusuf Mumadas, as visitas às províncias? É uma forma de demonstração da existência desses partidos, ok? E talvez até algumas forças possam dizer que não. O MDM tem assento na Assembleia da República, a Renamo tem assento na Assembleia da República, a Frelimo tem assento na Assembleia da República, mas não podemos esquecer que... Se calhar os partidos devem perceber também que um partido político, tendo em conta os seus objetivos, é também um investimento. Sem sombra de dúvida, é um investimento à nossa democracia. Aliás, eles são resultado de um processo que realmente culminou com a celebração do acordo, aliás, que foi resultante da celebração do Acordo Geral de Paz, que foi mesmo, que foi a democracia. Para dizer o que é com isso? Que o papel dos partidos políticos não se cinge apenas quando tem mandato nas assembleias. O papel dos partidos políticos transcende a dimensão parlamentar, transcende a dimensão autárquica, transcende a dimensão provincial. Eles têm uma dívida para com a nossa democracia, ou seja, o fundo na qual esses partidos oferem campanha, em momentos de campanhas eleitorais, são fundos que em parte também devem ser utilizados para as atividades desses partidos no contexto pós-eleitoral. E obviamente, se não existir, digamos, uma auditoria em relação ao modo como esses fundos são geridos, não tenha sombra de dúvida, meu caro Xuxume, que o abuso do poder dentro ou intrapartidário vai ocorrer. O uso irracional desse valor vai ocorrer. Porque o dinheiro não é dos partidos, o dinheiro é do povo moçambicano. E se o dinheiro provém dos impostos que o povo moçambicano paga, então há uma necessidade de se mostrar trabalho ao povo moçambicano. E eu quero acreditar que um dos grandes erros em todo esse processo, meu caro, é a ineficácia da lei eleitoral, que em parte não tem esta dimensão coerciva em termos de prestação de contas. Porque, de forma institucional, está lá escrito, os partidos devem prestar contas. E o que acontece é que o nível das sanções é que são extremamente frágeis e o nível, neste caso, ou seja, a responsabilidade por parte da entidade que, se não me engano, talvez seja quero acreditar, talvez seja a Comissão Nacional das Eleições ou mesmo o Tribunal Constitucional, que tem esta obrigação de fazer com que os partidos possam prestarem as contas. O AMUS, para si, tem capacidade de gerir este assunto internamente, porque, de acordo com notícias que nos chegam de Nampula, já há alguns comentários que são feitos por pessoas de outros partidos, nomeadamente o chefe de mobilização e propaganda do Partido Frelimo, ou seja, deixou-se com que o assunto chegasse a outro partido que tem interesse na desorganização de um partido concorrente e também a PGR. Não tenho sombra de dúvidas, Xuxume, que geralmente as lideranças têm capacidade para gerirem as crises. Quando haver esta abertura, porque o que é que acontece? A paz é resultado de um processo negocial. A estabilidade intrapartidária é resultado de um processo negocial. Sucede que, me parece que aqui, quando estás dentro de um ciclo onde estás diante de líderes insensíveis, meu caro, podes ter certeza que dificilmente as crises poderão ser geridas. O AMUS, quero acreditar, não conhece muito bem, digamos, o teor psicológico, social e até cultural da figura do presidente deste partido, o que pode, em parte, não me permitir com que eu tenha base até suficiente para aferir que poderia, porque o que é que acontece? Se tens um líder insensível, Xuxume, dificilmente os processos negociais ocorrem. Não é preciso que haja esta sensibilidade por parte das lideranças. É preciso que, primeiro, haja essa aceitação da existência de uma crise. E me parece que o AMUS nega a crise, e negando a crise, não sombra de dúvida, meu caro, que aí tens mais um elemento que nos torna difícil perceber se há ou não possibilidade da AMUS solver esta crise. E isso, claro, beneficia quem? Ao partido forte, partido dominante. Qual é o partido dominante? O partido Frelimo, porque quanto maior for a fragilização dos partidos de oposição, maior será o fortalecimento do partido dominante, que é o partido Frelimo. Ou seja, essas crises dentro da Renamo, dentro do MDM, dentro do AMUS e demais partidos, em parte são este fuzil que fazem com que a Frelimo tenha mais poder, tenha mais domínio. Porque não vamos aqui afirmar que, não, será que a Frelimo não tem crise? A Frelimo tem crises internas, mas esta capacidade de gestão por via do instrumento, neste caso me refiro aos estatutos do partido, que permite com que haja este congelamento da crise e a mesma seja solvido de forma fechada. É diferente dos demais partidos, me parece que recorrer aos mídias, recorrer às redes sociais, mas também aqui é uma coisa, quando é que as crises
transcende a dimensão intrapartidária para uma dimensão externa, quando realmente o nível, neste caso, digamos, de relacionamento interno se esgota, ou atinge o nível de saturação. Mas mesmo dentro da Frelimo, se for ver aqui, as crises atingem o nível de saturação, mas existe algo que é muito forte, que são os estatutos, que em parte acabam mostrando aos membros do partido qual é o lugar onde as crises do partido... Uma última questão. Estas acusações que surgem contra Mário Albino de ameaças de morte e algumas agressões não podem eliminá-lo politicamente, tendo em conta que nas últimas eleições concorreu para a presidência da República e, se não estou em erro, não ultrapassou muito mais de 1%. Eu acho que, pelos resultados, não há sombra de dúvida, meu caro Xuxumi, que o líder não é carismático, ou seja, o líder não mostrou, por via de percentual de votos, a necessidade de poder ser reencaminhado para as próximas eleições. Cabe, neste caso, ao partido, ao partido Mussi, repensar no líder que poderá concorrer às eleições no próximo ano. Porque uma coisa é, o poder carismático conta em processos eleitorais. A imagem da figura do líder conta em processos eleitorais. E realmente os resultados mostraram o contrário. Ou seja, em estudos eleitorais, às vezes usamos, digamos, os resultados eleitorais como um barômetro político para medir o nível de carisma, para medir o nível do tipo de liderança que nós temos. E se tens um candidato que nem consegue atingir a cifra de 1,2 ou 1,5 ou 1,10% dos votos, então não há sombra de dúvida que este barômetro mostra claramente que o líder não tem capacidade, a não ser que deveria aproveitar este momento, no lugar de gerar crises internamente, aproveitar este momento para poder galvanizar a sua imagem. António Viegas, muito obrigado por ter estado connosco em mais uma sexta-feira e em mais um Pulsar Político. Muitíssimo obrigado, Xuxum, e até a próxima. Nós despedimos-nos com esta rubrica, voltamos na próxima semana, segunda-feira, pontualmente, às 7 horas, com toda a atualidade que marca o país e o mundo. Obrigado pela preferência e até a próxima semana.